meus amores, estou de volta aqui com vocês. Agora para esse momento assim super top, super especial, que é o momento que a gente vai fazer esse breve relembrar da nossa aula 5, da nossa última aula da unidade 1 e também preparar vocês para a atividade de hoje, certo? Mas antes, eu gosto muito desse recadinho. Eu gostaria que você deixasse um recadinho lá no YouTube, deixe uma mensagem, uma pergunta, fala de onde você é, fala o seu nome, a sua escola. Eu vou ter o maior prazer em ler a sua pergunta, em ler a sua mensagem e deixar também um recadinho para você, tá bom? Então, vamos adiar para a nossa revisão de hoje. Hoje nós trabalhamos o presente, os verbos, na verdade, né? Os verbos regulares. Trabalhamos o que é um verbo regular numa forma geral. Nós vimos que o que nós precisamos entender, ele possui 3 terminações, 3 conjugações, os verbos terminados em AR, os verbos terminados em R e os verbos terminados em IR. Eles vão designar que desinência vai haver no meu verbo. Então, eu tiro a raiz do meu verbo, eu descubro qual é a raiz do meu verbo e vou acrescentar as minhas desinências de acordo com cada conjugação a qual ele se refere. Ele é uma forma infinitiva. Desse modo, ele é mais fácil de conjugar nos diferentes tempos verbais. Se eu descubro quais são as terminações, quais são as desinências para cada conjugação, vai ser muito mais fácil eu identificar e conjugar tanto os tempos quanto os modos verbais. Trouxe como exemplo para vocês 3 verbos com terminações em AR, ER e IR, e a gente pode observar as terminações no presente do indicativo de cada um deles. Para o yo, os verbos terminados em AR, o, as, a, amos, ais e an. Os verbos terminados em ER, o, es, e, emos, eis e en. E IR, o, es, e, imos, is e en. Mas lembrem-se que isso é quando se refere a verbos no presente do indicativo. Vai mudar de acordo com o modo e o tempo verbal a qual ele se refere. Nessa aula também nós vimos sobre os pronomes, os verbos pronominais, que são aqueles verbos que vêm juntinho com o pronome, e aí ele vem aqui, por exemplo, peinar-se, que é pentear o cabelo. Ele vai vir sempre acompanhado com esse Czinho coladinho, que em português, ficaria pentear-se. Ficaria separado com um hífen, pentear-se, certo? E em espanhol não tem o hífen, então ele vem tudo juntinho. Com ele ele é um verbo que vai estar totalmente interligado com os pronomes pessoais, né, do caso reto, e vai utilizar o pronome oblíquo, me, te, se, nós, os e se de novo para o plural. Vimos, e eles são utilizados quando um verbo recai, com a sua ação recai sobre o próprio sujeito. Então, são os verbos reflexivos, onde a ação recai sobre o próprio sujeito. Vimos também a diferença entre haber, tener, ser e estar, onde o haber, ele é um verbo impessoal, ele só tem 3 maneiras de ser conjugado, no presente, hay, no passado, ha habido e hubo, e no futuro, habrá. Enquanto que o verbo tener, ele é o verbo que é pessoal, ele precisa do sujeito, por isso ele é conjugado. E aí eu conjuguei ele para vocês no presente do indicativo. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tiene. Também vimos o verbo ser e o verbo estar no presente do indicativo também. Eu sou, tu eres, ele es, nós outros somos, vós outros sois, ellos son. Eu estou, tu estás, ele está, nós outros estamos, vosotros estáis, ellos estão, certo? Então, nós temos aí o ser e o estar. E, para finalizarmos, nós vimos algumas expressões colombianas, como timba, vaina, marica, tinto, rumbear e muitas outras palavras, muitas mais, que vimos que são expressões próprias da Colômbia.
Agora chegou aquele momentinho super importante para vocês, um momentinho que vocês vão parar aí, ó, 15 minutinhos e vão fazer a atividade. Então, manos à la obra e nós nos vemos já já. Chegamos na atividade agora, galera. Fizeram a atividade, estão super tranquilos, porque essa professora, ela é muito legal, ela não passa um monte, ela passou um monte de conteúdo, mas na atividade foi super fácil, super simples, não foi? Foi sim, vocês são tops, vocês são os melhores tops da galáxia, galera. Então nem vamos mais perder tanto tempo falando aqui, vamos lá para a nossa atividade, vamos corrigir. A primeira questão dizia o seguinte: se ao início da frase solo vives para el trabajo, nós acrescentássemos nós outras, a forma verbal correta seria como? Então, se eu acrescentasse no início da frase nós outras, esse verbo viver, como que ele ficaria? Solo se vives para el trabajo. Ellos solo se viven para el trabajo. Tu solo se vives, né? O ES. Como é que vai ficar se eu colocar o nós outras? Solo vivemos para el trabajo. Nós outras solo vivíamos para el trabajo. Nós outras solo viviremos para el trabajo. Nós outras solo vivimos para el trabajo. Ou nós outras solo viviremos e viviremos. Tem uma diferença, viu? Olha o i ali onde tem e o outro não tem. Então, nós outras, no presente do indicativo, só viveremos para o trabalho. Como é que vai ficar em espanhol? Acabei de responder em português, né, gente? É a mesma coisa, a mesma vaina entre um e outro. A conjugação do verbo viver. Nós outras solo viviremos para el trabajo. Muito bem, meus amores. É só lembrar que o presente do indicativo, as suas terminações são muito parecidas, são iguais, na verdade, com o da língua portuguesa, mudando só alguns pequenos detalhes. 2. Pode afirmar que o verbo amo está conjugado. Eu amo. Ele está no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, no pretérito indefinido, no presente do subjuntivo ou no presente do indicativo? Essa tá de graça. Essa tá muito fácil. Primeiro porque eu conjuguei o verbo amar para vocês lá na nossa explicação. E ainda eu falei mais de uma vez que aquela conjugação, que aquela terminação estava no quê? No presente do indicativo. Então, presente del indicativo. Eu amo. Se fosse passado, pretérito, eu ia falar o quê? Pretérito é futuro, é isso mesmo, passado. Eu ia falar eu amei. Eu estaria falando passado. Mas presente, eu amo, eu amo. Muito fácil, né? Muito, muito, muito fácil. Na 3, podemos afirmar que o verbo soy está conjugado. É outro, hein? Era só você dar uma voltada lá no finalzinho da nossa aula, nos últimos slides, antes de conhecer as expressões da Colômbia, que você ia ver que o verbo soy, o verbo ser, está conjugado e esse soy está lá, nessa conjugação. E esse verbo ser, lembra que eu falei também para vocês, ele está conjugado em que tempo e modo verbal? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito indefinido, presente do subjuntivo ou presente do indicativo? Galera, também a mesma resposta da anterior. Ele está conjugado no presente do indicativo. Bueno, e agora 4, já estamos chegando. Complete o espaço com a conjugação correta do verbo haber. Olha o verbo haber, que ele pode ser substituído por existe ou existem. Então, um ou outro. Como é que eu vou falar? En mi equipo, mujeres. En mi equipo existem muitas mulheres, existem mulheres.
Como é que vai ficar com o verbo haver? En mi equipo há mujeres, en mi equipo hemos mujeres, en mi equipo hay mujeres, en mi equipo habemos mujeres, ou en mi equipo has mujeres. Esse também estava de graça, porque vocês viram lá que não existe a conjugação pessoal do verbo haver. No presente, ele só tem uma conjugação, que é o I, ok? Não existe esse a, não existe esse hemos, nem habemos, nem o as. Para o verbo haver, conjugado no presente, só é o I. Certo? Facinho? Muito simples. Vamos ali para a nossa questão do Enem. Essa questão é aquela questão super top, super fácil. Eu também trouxe para vocês uma questão muito fácil que caiu no Enem de 2016, que é uma pichação no muro. Então, estava escrito nesse muro o seguinte: não supe que ponerme e me puse feliz. Eu não sabia o que colocar ou o que vestir-me e eu me vesti de felicidade. Eu me coloquei feliz. Nem eu me vesti, eu me coloquei, né? Não supe que ponerme e me puse feliz. Eu não sabia o que colocar e eu me coloquei feliz. Profundo, né, galera? É uma frase simples. Vai que você está passando na rua e de repente vê essa frase. Você está num dia ali que você não está tão legal, mas você percebe que às vezes não importa o que você está vestindo, o que você está levando, como você está. O importante é que você esteja bem, que você esteja feliz. Então, se você não sabe como sair de casa, o primeiro passo é respirar fundo e buscar a felicidade, que aí você vai conseguir se reerguer de qualquer coisa. Então, a pergunta, no Enem, galera, tem um detalhe muito importante. Todos os textos, claro, eles vêm em espanhol. Então, até ali uma propaganda, um cartaz, uma pichação no muro como essa daqui, está toda em espanhol, mas toda a pergunta e as respostas, elas vêm em português, diferente ali de qualquer outro vestibular de outras universidades. Porque em outras universidades, às vezes, o texto, a pergunta e as respostas também vêm em espanhol. Então, está dizendo o seguinte na pergunta: nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, no Peru, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, ele vai equivaler o quê? Vocês viram que na hora que eu traduzi, eu já dei a intenção do que se trata? Então, na segunda, ele vai indicar o quê? O início de uma ação, uma mudança de estado, conclusão de ideias, simultaneidade de fatos ou continuidade de processo. Esse também, depois da minha explicação, né, gente, ficou muito mais fácil. Eu não sabia o que ponerme, me puse feliz. Então, eu não sabia o que colocar, o que vestir, e eu me coloquei feliz. Então, eu mudei o meu estado, eu me transformei, eu busquei a felicidade. Então, no momento em que você está ali, meio cabisbaixo, meio sonolento, querendo ficar em casa na cama um pouquinho mais, você se coloca, pensa no seu futuro, pensa no que você quer, no que você deseja mais para frente, que você vai encontrar felicidade, isso vai te dar uma força, olha, muito, que você vai de 0 a 100 rapidinho. Então vamos lá para a nossa resposta. Nossa resposta, claro e evidentemente, que é a letra B, mudança de estado, que ele se colocou feliz, certo, meus amores? Então é isso, nós chegamos ao final realmente dessa nossa unidade. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essa primeira fase, esse primeiro contato com a língua espanhola que vocês tiveram. Nós temos ainda mais aulas, não se preocupem, temos mais aulas na unidade 2, mas neste momento vocês vão começar agora a se focar na avaliação. Então, na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma revisão para nossa avaliação. Ainda dá tempo, se você tiver alguma dúvida, de me mandar a sua pergunta, de pedir para eu explicar um pouquinho mais, que eu com certeza vou explicar o conteúdo para você e para os seus colegas, e para a sua turma, e para o seu professor, e para quem queira.
tá bom? Um beijo no coração de vocês e hasta la próxima classe.